sou eu, ou seja, só porque nós já estamos com o presidente falando, vou pedir para você acompanhar e a gente analisa na sequência o presidente Lula falando nesse momento. Perfeita do estrago que foi feito nesse país. E a palavra correta é estrago. Porque a gente começa, eu vim com o Zé Gotinha para lembrar ao povo brasileiro que tomar vacina não é um luxo, é uma obrigação para que a gente possa garantir que nem os adultos nem as crianças possam ser vítimas de doenças que a gente já pode evitar. Quero agradecer à imprensa o papel extraordinário que ela teve nessa transição. Houve muita divulgação das coisas que aconteceram na transição. Houve muita divulgação, até mais que a gente possa garantir que nem os adultos nem as crianças possam ser vítimas de doenças que a gente já pode evitar. Quero agradecer à imprensa o papel extraordinário que ela teve nessa transição. Houve muita divulgação das coisas que aconteceram na transição. Houve muita divulgação, até mais do que eu esperava. E quero agradecer em especial às pessoas que votaram em mim no primeiro turno, às pessoas que votaram no segundo. Quero agradecer a nossa companheira Simone Tebet, que teve um papel importante na minha campanha. E outras pessoas que no anonimato, sabe, apoiaram a gente. Foi uma campanha muito difícil, possivelmente a campanha mais difícil que eu participei. Eu disse ontem no meu discurso que não foi uma campanha habitual de um candidato contra outro candidato, de um partido ou um grupo de partido contra outro grupo de partido. Inclusive, Fávaro, eu quero agradecer você, como senador, homem ligado ao agronegócio, teve a coragem de vir para o nosso lado e defender aquilo que o nosso governo fez. O agradecimento é porque a palavra gratidão, ela tem que ter um peso especial na nossa vida. É importante que a gente aprenda a ser grato àquelas pessoas que, sem depender de nós em nada, que sem nos conhecer, que mesmo às vezes discordando com a gente, resolveu estar do nosso lado para vencer o inimigo irracional. A campanha foi uma campanha que nós tivemos que enfrentar o Estado brasileiro. Nunca o Estado brasileiro e suas instituições estiveram tão a serviço de um candidato na história do Brasil, desde a proclamação da República, como esteve na defesa da campanha do senhor sainte, o senhor Bolsonaro. É uma figura anômala, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um gesto de solidariedade, uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid e dos quais ele vai carregar nas costas a responsabilidade de pelo menos metade dessas pessoas que morreram, porque ele negligenciou, negou e desrespeitou a orientação da ciência e a orientação da Organização Mundial da Saúde. Um cidadão que nunca fez uma reunião com os sindicalistas, nunca fez uma reunião com o movimento social, nunca se reuniu com os movimentos de mulheres, nunca se reuniu com os movimentos dos negros, nunca se reuniu com os indígenas, ou seja, é um governo que se trancou dentro de uma redoma, não de vidro, quase que dentro de uma caixa de fósforo, e ele governou sem o Congresso, ele governou sem a sociedade organizada, e ele fez o que queria, porque quem governava, na verdade, era o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e não ele. E ele não fazia questão de dizer, eu não entendo nada, quem entende é o meu posto Ipiranga. E ele está mostrando o que ele é agora.
Eu perdi 3 eleições. E nas 3 eleições que eu perdi, eu voltei para casa, lamentei, chorei, me preparei para ganhar a próxima, perdi outra vez, voltei para casa, chorei, me preparei para disputar a terceira, perdi, voltei para casa, chorei e um dia eu ganhei. E todas as vezes que eu perdi, eu respeitei quem tinha ganho. E todas as vezes que eu perdi, eu telefonei para o vitorioso para cumprimentá-lo pela vitória. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada. Ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público, aquilo não é dele, aquilo não é da mulher dele, aquilo não é do partido dele. Aquilo é do povo brasileiro, que a gente tem que tratar com carinho excepcional, porque aquilo é um patrimônio de 200... deixa eu pegar rapidamente, está acompanhando o discurso do presidente, só que ele falou coisas importantes aqui no começo, que o presidente vai falar, a gente está acompanhando, a gente volta daqui a pouco com outro trecho, mas só porque tem alguns pedaços, algumas falas soltas aí nesse começo de discurso dele, em meio aos agradecimentos, até que ele começasse a falar do Bolsonaro, Zé, em que ele fala sobre o desastre, que é na linha daquilo que nós conversávamos há pouco, e ele fala sobre a Simone Tebet, ele faz um agradecimento a ela, mas há uma indefinição sobre o papel que ela, que foi uma grande fiadora da campanha dele no segundo turno, subindo em palanque, fazendo carreata e etc., se o MDB e se a própria Simone terão espaço nesse governo, né, Zé? Pois é, exatamente. Nisso aí ele tem razão, né? A Simone Tebet foi realmente muito importante durante o segundo turno da campanha Lula, né? Alguns apoiaram, mas daquele tipo de passa lá em casa para tomar um uísque e não marca a data e não dá o endereço, né? E Lula recebeu o apoio total e ela foi para o palanque. Na hora de participação no governo, Aros, o ex-presidente Lula está tentando empurrar a indicação dela para o MDB. E o MDB diz o seguinte, olha, aqui no partido nós temos uma fila, e uma fila antiga. É preciso atender Renan, Jader Barbalho, Sarney e outros. E ela está longe, nessa fila longa do MDB. Então, se o senhor tem tanto interesse que a Simone seja sua ministra, indique na sua cota pessoal. Veja a que ponto a disputa e cotoveladas pelo futuro governo, né? Ele fala também sobre a questão da postura do presidente Bolsonaro no reconhecimento da derrota. Era o trecho final que nós ouvimos aqui antes de eu te chamar, fazendo ênfase ao fato de que ele perdeu eleições e ligou para o vencedor. Também um cutucão no presidente Bolsonaro, né? Aros, hoje eu estive com o presidente Jair Bolsonaro lá no Clube dos Fuzileiros Navais, aqui em Brasília, né? O Dia do Marinheiro. E a ideia não é esta, não é que o presidente seja ruim, seja mal perdedor e que não aceita a derrota. É simplesmente que há um entendimento em parte importante do governo de que não houve derrota, que houve dificuldades ali nas urnas eletrônicas, que houve também durante a campanha eleitoral um posicionamento parcial do Tribunal Superior Eleitoral. Daí é esta a origem de uma resistência, não do presidente, mas um grupo forte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É esta a dificuldade, é esta a divergência, né? Não é que o presidente Jair Bolsonaro seja um mau perdedor, ele simplesmente acha que não perdeu, né? No caso de Lula, Lula entendeu que as eleições foram boas, que as eleições foram transparentes. O grupo do presidente Jair Bolsonaro não acredita nisso. Mas mesmo assim está se preparando. O que eu senti é que estão jogando com a realidade do momento e dizendo, vamos levar a transição até onde der. Sim. Esse é o discurso do presidente Jair Bolsonaro e isso significa o silêncio público dele, viu, Aros? Vamos ouvir mais um trechinho do presidente Lula e a gente volta a analisar na sequência. Depois da pandemia, a gente não compreenda o papel sagrado, o papel importante que tem o SUS na história desse país. Não é
desde que nós criamos o SUS, em 1988, que o SUS é incompreendido. Muita gente ligada à medicina privada, às vezes muita gente dos meios de comunicação, consegue, sabe, deteriorar a imagem do SUS, porque se uma pessoa não é atendida e vai se queixar, as pessoas fazem a crítica do não atendimento e se esquecem das milhares que fossem atendidas. As pessoas se esquecem que a cada ano que passa diminui a quantidade de dinheiro que é colocada à disposição do SUS. As pessoas se esquecem de que não tem nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde como nós temos no Brasil. E nós devemos agradecer a cada enfermeira, a cada enfermeiro, a cada médico, a cada funcionário, a cada motorista, a cada porteiro que dera a sua vida para que a gente não sofresse mais com a pandemia que o nosso governante esqueceu. Então a saúde passa a ser para mim uma coisa fundamental. Hoje as pessoas de classe média, as pessoas como eu, podem pagar um plano de saúde, vai no hospital, passa em 40 máquinas, sabe, 40 máquinas que você passa, o médico nem pergunta o que você tem. Deita naquela máquina, deita na outra, e você vai tirando radiografia, fotografia, ou seja, agora as pessoas pobres. E veja que quando eu faço tudo isso, eu desconto no imposto de renda o que eu gastei com a saúde. As pessoas pobres que não têm plano de saúde, eles vão no médico. Quando os médicos constatam que tem alguma coisa no coração, alguma coisa no joelho, alguma coisa nos olhos, que precisa de um tal de especialista, às vezes as pessoas esperam 14 meses, 12 meses, 9 meses para ter esse tal do especialista e muita gente morre sem chegar a esse especialista. E veja a contradição. E não digam que eu sou radical. Veja a contradição. Eu faço exame todo ano. E todo ano que eu gasto, eu desconto no imposto de renda. Portanto, quem está pagando o tratamento que nós temos é o pobre que não tem direito nesse país. É o pobre que não tem o especialista. É o pobre que não tem plano de saúde. E é por isso que nós precisamos pensar numa reforma tributária para ver se a gente consegue corrigir um pouco as injustiças centenárias que tem o nosso país. Por último, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a dedicação de vocês. Eu digo sempre que eu sempre sou o resultado da consciência política do povo trabalhador. Eu sempre disse isso. Eu sou o resultado dos avanços de vocês. Se a sociedade avança, eu avanço. Se a sociedade não avança, eu não avanço. Eu, quando me determinei a ser candidato, esse ano, minha querida Cátia Abreu, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém, é porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu, por conta do meu legado deixado em 8 anos de presidência desse país. E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, eu nunca gosto de ficar lembrando o que eu passei. Nunca, nunca, nunca aceite ser chamado de ladrão quando você é inocente. Nunca aceita a ideia de você pagar por um preço de um crime que você não cometeu. E na minha vida, apareceu um cidadão mentiroso que durante 5 anos enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. A mentira que o Moro contava e que o Dallagnol contava era transformado em verdade pelos meios de comunicação, sem que houvesse uma única... Aí, novamente, né, Zé, ele retoma um outro ponto que foi bastante marcante ao longo da campanha, e quando ele fala sobre o SUS, e fala sobre ser o único capaz de vencer o Bolsonaro em função desse legado, retoma aquela agenda assistencialista que, mais uma vez, está extremamente ligada
a essa PEC e é por isso da necessidade que o governo tem de fazer avançar a PEC, né? Tá tudo atrelado a esse posicionamento, a esse discurso do presidente eleito, né? Esta emocionalização é tradicional do Lula, né? Para atingir quem não é informado direito sobre o que está acontecendo e o que aconteceu no Brasil. A técnica de Lula, e que foi feliz no final, né? Foi de brigar contra um juiz. Brigou. E aí o juiz e o Ministério Público entenderam que perderam a guerra. O Moro teve que sair da profissão e procurar abrigo, esconderijo, proteção na política. Se ele não fosse eleito, seria perseguido e isso já estava sendo preparado juridicamente. Da mesma forma, o responsável pelo Ministério Público, Deltan Dallagnol, teve que sair de uma promissora carreira do Ministério Público, que não é coisa, é uma das carreiras melhores da atividade pública do país e no judiciário, né? Deltan Dallagnol teve que se candidatar a deputado exatamente para mudar o front e lutar também na política. Sabe por quê? Descobriram que a política ganhou a guerra de informação e esta guerra jurídica também. A Lava Jato foi um processo dos mais importantes da história recente do país. Mostrou que era possível julgar e até prender os poderosos bandidos e colocou na cadeia, por um certo tempo, até presidentes de grandes empresas, o que era impensável antes da Lava Jato. Pedro Simon, um antigo senador daqui do Congresso Nacional, do Rio Grande do Sul, ele tentou aqui por anos a fio criar a CPI dos corruptores. Nunca conseguiu. Moro mostrou, através da Lava Jato e Deltan Dallagnol, que existe investigação para os corruptores, esses ladrões da pátria, e que nós prestamos muita atenção nos ladrões vendidos daqui do Congresso, da Praça dos Três Poderes, e esquecemos a mão que paga a propina. E a Lava Jato descobriu. E foi vencida pela política, né, Carlos Aros? É esta a história real que Lula não conta. Exatamente. Vamos ouvir mais um trecho da fala do presidente eleito. Quando eu falo para vocês e falava na campanha, eu tenho 77 anos, energia de 30 e tesão de 20, eu vou repetir. Porque eu quero governar esse país com a tesão de 20. Não é nem com a tesão, é com o tesão de 20. Eu estou aprendendo a falar português. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou me dedicar. Não haverá chuva, não haverá sol, não haverá nada nesse mundo, a não ser Deus, que me proíba de fazer esse país voltar a sorrir, de fazer o povo voltar a ser alegre e de fazer o povo acreditar que esse país acabou o complexo de vira-lata. Nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês irem fazer, tem projeto novo para investimento, mas não venham aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania. Eu vou começar a viajar logo que eu tomo posse, porque é preciso de verdade.
recuperar o prestígio que o Brasil tinha nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, na Argentina, em qualquer parte do mundo. E quem quiser ganhar dinheiro, venha para esse país, investir o seu dinheiro, porque o Brasil tem espaço para todo mundo. E ao mercado, eu queria dizer ao glorioso mercado, ao mercado que muitas vezes parece invisível, ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi este país. De pergunta ao agronegócio se ganhou o tanto de dinheiro que ganhou no meu tempo. Pergunta aos empresários da indústria se ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu tempo. Pergunta aos banqueiros se ganharam tanto dinheiro. Mas também pergunta aos bancários, aos comerciários, às pessoas que ganham salário mínimo, porque nós provamos que é possível governar para todos de verdade. E governar para todos de verdade significa o crescimento do PIB não é um número para ser utilizado em manchete do jornal. O crescimento do PIB só tem sentido se a gente distribuir o crescimento com aqueles que produziram o crescimento, que é o povo trabalhador desse país. Portanto, gente de coração, muito obrigado e me cobrem, porque esse país não pode retroceder. Esse país vai ter que avançar.